que é essa roxinha que a gente está vendo aqui, ela vai sofrer mais 2 mitoses para formar 2 células espermáticas, que é o gameta masculino de fato, assim. Então a gente vê esses 2 roxinhos aqui, que são as 2 células. Então eles viram que tinha alguma coisa a ver, né, essa ponta aqui da planta. Aí eles pensaram, será que tem alguma coisa a ver com a luz? Então eles foram lá e tamparam, né, colocaram uma capinha opaca para não deixar a luz atravessar, e a planta cresceu reto. A gente tem um monte de exemplo de inflorescência, que é quando a gente tem várias flores agrupadas, né? Então tem esses 3 exemplos aqui de inflorescências bem claros. Essas fotos foi eu que tirei. Que eu fui na feira ontem, e aí eu tava voltando, e aí no meio do caminho tinha um monte de flor. E aí eu fui tirando foto do monte de flor que aparecia para poder botar na aula. E aí a planta se decompõe por inteiro. Então é muito difícil achar impressões fósseis, né? Então precisa ter uma condição muito específica para marcar uma planta, né, numa rocha, por exemplo, que é o que a gente vê nessa foto aqui. Então é a marca de uma planta, né, que é esse daqui seria a reconstrução, né, do que era essa angiosperma ancestral, que tem esse fóssil encontrado. Então, basicamente, aqui a gente tem a bactéria, né? Tem o cromossomo principal, o material genético principal, e ela pode ter um plasmídio ou vários plasmídios ou nenhum plasmídio. Vai ser sobre os biomas, a gente vai ter que ver um pouco de todos eles, né? Por isso que vai demorar um pouco. Mas foi uma aula que eu amei fazer, porque dá vontade de conhecer tudo, viajar pelo Brasil inteiro. Então, espero que vocês gostem também. É uma aula bem suave, não é muito cansativa. E muitas espécies endêmicas, que muitas delas estão ameaçadas de extinção, justamente por a gente ter perdido tanto território de Mata Atlântica, né? Então, alguns exemplos. A gente tem a jaguatirica, o mico-leão dourado. Em todas as suas formas. Então isso vale para todos os grupos, né, as briófitas e os grupos que a gente ainda vai ver. E também para a gente poder desenvolver ciência de base, né, que tem muito a ver com tudo que a gente já tem conversado até então no comecinho das aulas, que às vezes a gente não tem um objetivo muito claro, assim, do que a gente quer descobrir estudando um determinado assunto, por ser uma ciência de base, né? A gente meio que está sondando aquele assunto. Mas, para a gente desenvolver qualquer ciência mais aplicada, a gente precisa de um conhecimento de ciência de base. Então, por exemplo, as vacinas são um bom exemplo disso, né? A gente só consegue produzir vacina da Covid hoje porque a gente já tinha um conhecimento prévio de o que são os vírus, como eles funcionam, como eles entram no nosso organismo, como que acontece o nosso sistema imunológico. Então, tudo isso a gente já estudou antes, né? A gente já tinha essa informação. Né? Bem na parte mais de cima é onde vai estar localizada as células que vão ser responsáveis por formar os gametas. Né? Gametófito forma gameta, lembra disso. Então, aqui em cima vai estar localizado o gametângio masculino. Depois de mais 20 minutos se torna 4, 8, enfim. 15 horas depois, a gente já teria 1 bilhão de bactérias. Aí, 24 horas depois, a gente teria 5 vezes 10 elevado a 21 potência. Eu não sei nem quanto que é isso aqui. É muito grande. E 36 horas depois, a Terra toda ficaria coberta por uma camada de bactéria, de tão grande que seria essa população. Né? Então, aqui, né, falando de bactéria, um dos grandes controladores da população de bactéria mundial são os vírus. Né? Então, se não fosse pela existência dos vírus, as bactérias, né, teriam a sua taxa de crescimento populacional muito maior. E aí eles cobriam o corpo todo, com capa, óculos, chapéu, enfim, porque era uma doença muito grave, né, que não se sabia como transmitia. Uma doença muito transmissível e muito letal também. Acho que a taxa de letalidade dela é de 70%. E na principal pandemia, que foi acho que no século XIV, teve, tipo assim, 40% da população da Europa faleceu. Né? Então era uma pandemia muito grave. E ela é transmitida pela picada da pulga infectada, né, que é uma pulga que está presente nos ratos. Como é uma doença sexualmente transmissível, né, vai ser sexo vaginal ou anal ou oral sem camisinha, ou seja, sem
nenhum tipo de preservativo, né? Por isso que é tão importante usar preservativo para qualquer tipo de atividade sexual, né? Elas também são a maioria de água doce, mas algumas podem ser marinhas e outras terrestres. Elas podem tanto ser unicelulares, né, então microscópicas, que a gente não vê, e que vão compor o plâncton, né? Lembra que eu falei que é um conjunto de organismos microscópicos que ficam flutuando na água e que são extremamente importantes para a sobrevivência dos seres marinhos. A gente vai ter uma pentose, uma adenina e 2 fosfatos, que aí é nesse roxinho aqui. Então, o nucleotídeo ele vai virar um ADP, né? Então, vai ser a adenosina difosfato. E quando a gente acrescenta um terceiro fosfato, aí esse nucleotídeo, né, esse ADP, no caso, ele vai virar o quê? Ele vai virar ATP. Então, vai ser uma adenosina trifosfato. Então, eles vão ser bombeados aqui pela ATP sintase e conforme eles passam, essa proteína ela vai girar. É como se fosse uma hidroelétrica mesmo, né? Que a gente tem a água passando e as turbinas giram e aí formam energia, né? Então, só que aqui no caso não é a água que está passando, é os hidrogênios. Então, com o giro dessa proteína, a gente vai ter a formação de energia também, e essa energia ela vai ser transformada para formar o ADP em ATP. Se vocês não tiverem dúvidas, vocês já estão liberados. E aí, última aula, vocês ficam aí com um tempinho de descanso, pré-férias. Que eu não sei se ficou claro, mas o que a planta faz? Ela faz uma transformação muito louca de energia. Então, o que a gente tinha energia no começo, que é energia solar, vai ser transformado em energia elétrica, que são esses elétrons aqui pulando de um lado para o outro. Essa energia aqui, que é liberada de elétron, é exatamente energia elétrica, que vai ser transformado em moléculas de ATP, né? Então, em energia química, né? Porque essa energia elétrica aqui, ela vai ficar armazenada numa molécula química. Então, a gente tem formação de energia química. E a gente também tem transformação de energia mecânica, que é desse giro aqui da ATP sintase, em energia química também. Então, eu acho isso muito doido, que a gente, né, se achando super inteligente, descobrindo a eletricidade e a planta aqui loucona, brincando com várias energias ao mesmo tempo. Fóreas enormes assim, como a sequoia, por exemplo, que é uma árvore gigante, a maior árvore do mundo. Eu fui pesquisar isso. É uma sequoia, que é um indivíduo de 115 metros de altura. A noite for longa demais, a conversão de fitocromo vermelho distante ela vai ser completa, né? Porque lembra que eu falei que naturalmente ele se converte no irmão dele, porque ele é muito instável? Então, se passar tempo demais durante a noite, essa conversão ela vai ser completa. Então, ver a evolução artística que ocorreu ao longo dos anos, né? Mas enfim. Então, nossa aula de hoje vai ser sobre interações ecológicas, né? Que, como o próprio nome diz, né, todas as interações, sobre essas interações, a gente vai ter a participação de um convidado especial. A gente vai ter a participação de um convidado especial, que é o Roberto, o gato. E aí, o Roberto, ele vai ajudar a gente a entender que as interações ecológicas elas estão acontecendo em qualquer lugar, né? A gente tende a imaginar que elas acontecem só no meio de uma mata, super preservada, no meio da Amazônia e tal, mas que elas acontecem, tipo assim, no quintal da nossa casa, né? Um bioma de outro. A gente tem vários, né, biomas, então não pode ser um conjunto de tudo. Então, o que faz um bioma ser um bioma específico, tipo assim, o que faz o Pantanal ser o Pantanal e não ser a Amazônia? Bom, a gente vai ter 2 tipos de sistemas que essas raízes laterais podem se organizar de uma forma a formar ou um sistema ou outro. Então, um desses sistemas é o sistema de raiz pivotante. Então, eu não sei se a gente seria gigante, eu acho que não, assim, se a gente só brotasse lá, né, do nada, sem ter evoluído
naquela época, eu acho que a gente seria do jeito que a gente é mesmo. Carbonífera. O que é a era carbonífera? É uma era que aconteceu, né, há 300 milhões de anos atrás, antes do surgimento dos mamíferos, das aves, estava começando o surgimento dos répteis, então é antes mesmo dos dinossauros, que é uma época que era totalmente dominada por pteridófitas, né, os meios terrestres próximo à água. Então, tudo que a gente está vendo aqui, praticamente, né, exceto os musgos que a gente vê aqui no chão, que são briófitas, é tudo pteridófita. Então, como eu falei, existiam algumas pteridófitas arbóreas. Falou que meristema primário é tecido de formação, então cada um desses 4 aqui vai formar alguma coisa, né? Então, como a gente já viu rapidinho, a protoderme, né, ou dermatogênio vai formar a epiderme. A gente vai ter uma bomba de íons potássio. Porque o que essa bomba vai fazer? Ela vai carregar os íons de potássio que vão estar no solo. Isso daqui, ó, essa parte de cá da figura é o meio externo, né? Então é o solo. E daqui, né, da membrana para cá, aqui é a parte interna, para tentar lidar com essa população de coelho. Então foi trazido vírus da América do Sul que afetava coelhos, né, que atingia apenas populações de coelhos. Foi levado esse vírus, se não me engano, do Uruguai para a Austrália, né, para tentar controlar essa população. Mas se não tiver mais dúvidas, eu queria agradecer vocês por esse ano, porque, bom, vocês foram a primeira turma, né, que eu dei aula na minha vida, e foi muito legal, foi muito gostoso. Não vou dizer que foi fácil, porque esse ano não foi fácil, né? Então, se manter motivada para fazer as aulas, né, que dá bastante trabalho, às vezes era um pouquinho difícil, mas sempre valeu muito a pena, porque vocês são uma turma muito incrível, desde o começo, assim, sempre muito participativos, sempre muito fofinhos. Aquela dinâmica que a gente fez no começo do ano, que a gente falou nossos medos, nossos sonhos, foi muito especial para mim aquele dia, que eu pude conhecer um pouquinho mais de vocês, né? Já que a gente não pôde se ver pessoalmente. Mas é isso, gente. Queria agradecer, queria desejar boa sorte, muito sucesso para vocês. Espero que vocês tenham muitas conquistas, muitas vitórias e que esse ano tenha sido bom, que as nossas aulas tenham sido boas. E um ótimo Natal, um ótimo Ano Novo, que vocês possam passar com a família de vocês. E a gente vai marcar uma confraternização em janeiro pra gente se conhecer, prof. Vai rolar. Nossa, perfeito, gente.